A igreja de Filipos era, sem dúvida, uma das comunidades mais queridas do apóstolo Paulo. Mas mesmo entre grandes amigos, um perigo silencioso começou a crescer: a desunião. Hoje a gente vai mergulhar na carta de Paulo para entender as raízes desse conflito e a solução radical que ele propôs. Uma solução que vai direto para o coração do evangelho. Vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez a gente já tenha se feito em algum momento. O que é que realmente tem o poder de destruir uma comunidade por dentro? Paulo, ao escrever para os filipenses, nos dá uma resposta que ressoa com uma força impressionante até hoje. O nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos ver a situação da igreja em conflito. Depois, vamos investigar as raízes da desunião, analisar a solução de Paulo, mergulhar fundo no exemplo supremo de Cristo e, por fim, partir para a reflexão e aplicação prática. Paulo tinha um carinho enorme pela igreja em Filipos, sabe? Eles eram parceiras dele na missão. Por isso, a notícia de que disputas internas estavam minando a comunidade, isso causou nele uma dor profunda. Apesar de todas as qualidades que eles tinham, rivalidades e discórdias começaram a aparecer. E para Paulo, isso não era um probleminha qualquer. Era uma ameaça séria à saúde e ao testemunho da igreja. Ele sabia que precisava intervir e de forma bem direta. Então, de onde vinha esse conflito todo? Paulo não trata só os sintomas, não. Ele vai direto na raiz do problema, diagnosticando exatamente as atitudes que estavam pouco a pouco envenenando aquela comunidade. E a causa era surpreendentemente simples e ao mesmo tempo profundamente humana: egoísmo e orgulho. As pessoas estavam focando no eu, nos seus próprios interesses, no seu status, e com isso estavam se esquecendo do nós, do bem-estar da comunidade. A linguagem que Paulo usa aqui é de uma precisão cirúrgica. Ele usa a palavra grega eriteieia. E isso não é uma discordância qualquer, sabe? Ela descreve uma ambição egoísta, um partidarismo que só busca a autopromoção. O problema não era um debate saudável, mas uma competição para ver quem brilhava mais. O segundo termo-chave que ele usa é vanglória, que literalmente significa orgulho vazio. É aquela visão inflada e real de si mesmo. Paulo alerta que essa atitude inevitavelmente leva a provocações e inveja, o combustível perfeito para a discórdia. O contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem as obras da carne: partidarismo, vanglória, rivalidade, o foco total no eu. E do outro, o fruto do espírito: unidade, humildade, amor, o foco no nós. A igreja estava ali, numa verdadeira encruzilhada, e a escolha entre esses dois caminhos definiria o futuro deles. Bem, com o problema diagnosticado, Paulo apresenta uma solução poderosa, transformadora. Ele não oferece só um conjunto de regras, mas um jeito completamente novo de pensar e de se relacionar. A ordem de Paulo é radical e vai totalmente contra a nossa inclinação natural. A cura para a ambição egoísta e por orgulho vazio, segundo ele, é a humildade. Mas olha, não é uma falsa modéstia, não. É uma humildade ativa, que nos leva a considerar os outros como superiores, a colocar os interesses deles acima dos nossos. A abordagem de Paulo tem várias camadas. Ele apela para tudo que eles já viviam: a exortação que vem de estar em Cristo, a consolação que flui do amor, a comunhão gerada pelo Espírito, o afeto e a compaixão. Tudo isso junto constrói a base para uma unidade de verdade, de pensamento e de propósito. Mas de onde tirar força e um modelo para viver essa humildade? Paulo não deixa a igreja sem um norte. Ele aponta para o exemplo supremo, o padrão definitivo de como agir. E aqui a gente chega no clímax de toda a exortação de Paulo. A solução final não é uma técnica ou uma regra, é uma pessoa. Ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A cura para a desunião é adotar a mente de Cristo. E o que significa ter a mente de Cristo? Significa uma completa reordenação de valores. Pensa só, mesmo sendo Deus, ele não se apegou à sua glória. Pelo contrário, ele se esvaziou, abrindo mão dos seus privilégios, assumindo a condição de servo e se humilhando até a morte. É a troca radical da autopreservação pela autoentrega. Essa mensagem, escrita há quase 2000 anos para uma igrejinha em Filipos, continua a ecoar com uma força impressionante nos nossos relacionamentos e comunidades hoje. Parece que foi escrita ontem. Então, vamos recapitular os pontos centrais. A unidade que importa não é todo mundo ser igualzinho, mas a comunhão no espírito. A causa raiz da maioria dos conflitos, o orgulho, o egoísmo. E a solução, o antídoto, é a humildade praticada exatamente como Cristo nos mostrou. Isso nos leva a uma pergunta final. E se a gente levasse esse princípio a sério?
nas nossas famílias, no trabalho, nas nossas comunidades. Como seria se a gente praticasse de propósito a humildade, de realmente considerar os outros superiores a nós? A transformação poderia curar as divisões que a gente enfrenta de um jeito que nem imaginamos. Se essa análise foi relevante de alguma forma, curta e compartilhe. Assim, mais pessoas podem refletir sobre esse poder incrível que a humildade tem de construir a unidade. Muito obrigado!